Trambecos, um podcast sobre criatividade. Oi, eu sou a Lau. Eu sou o Tito. E o nosso maior hobby é trocar ideias sobre projetos criativos que nunca vamos tirar do papel. Ou será que vamos? Eu acho que dessa vez rolou, hein? Toda semana viremos aqui tentar encontrar caminhos para responder as questões que mais afligem a mente de quem quer criar qualquer coisa. E a gente falou caminhos, no plural mesmo, porque vamos sempre chamar outras mentes criativas para nos ajudar. Ficou curioso? Então bora começar essa conversa. Trambecos está no ar. Você é daquelas pessoas que usa um caderninho pra anotar todas as suas ideias ou prefere registrar no celular pra ver depois? Alguns artistas visuais sempre começam suas criações no papel, antes de passarem pro computador. Mas os softwares e aplicativos hoje em dia também podem nos ajudar a esboçar uma ideia de forma muito mais rápida e efetiva. A famosa inteligência artificial, por exemplo, tem dado os seus primeiros passos na criação de imagens e textos do zero. Será que essa é uma ferramenta que joga junto com as pessoas criativas? Ou a gente precisa se defender com papéis e canetas nas mãos? Pois é, a pergunta que não quer calar. Mas antes da gente se aprofundar nessa temática, a gente convidou uma pessoa muito especial para compartilhar aqui com a gente seus pensamentos sobre esse assunto. Então, antes de tudo, vamos parar e ouvir quem é essa preciosidade convidada para esse episódio de hoje. Eu sou a Carol Moreira, eu sou criadora de conteúdo, apresentadora e podcaster, então realmente eu faço muita coisa diferente. É uma grande honra termos a Carol com a gente aqui hoje. E assim como ela falou, eu também gosto de fazer muita coisa diferente. No digital, no analógico e misturando tudo isso ao mesmo tempo. Geralmente misturando tudo isso ao mesmo tempo. E como aqui é um podcast de criatividade, a gente quer saber de onde surgem as criações de uma criadora de conteúdo. Qual que é a primeira ferramenta que a Carol utiliza para registrar uma nova ideia? Quando eu tenho uma ideia nova, geralmente eu anoto no celular, eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma, eu sei que muita gente tem também, ou eu anoto nas notas ali de algum aplicativo do próprio celular, e eu tenho muito o Drive, né, do Google, então eu uso muito o Drive, fazer coisas compartilhadas, e mesmo coisas que sou só eu prefiro porque fica tudo ali, né, e aí eu posso entrar do celular, computador, de outro computador, enfim, fica mais fácil. Isso que a Carol falou de ter um grupinho com ela mesma no Zap, eu demorei, gente, muito tempo pra descobrir que as pessoas faziam isso, inclusive. E aí, quando eu descobri e montei um grupo comigo mesma, foi maravilhoso, porque tudo ficava concentrado ali nesse chatzinho sempre à mão. Inclusive, eu acho que esses recursos da gente poder acessar nos nossos documentos, referências e tudo mais de qualquer lugar, é super prático. E vamos combinar que não tem como não amar muito a tecnologia quando o assunto é desenvolvimento criativo. Inclusive, eu tomo a liberdade aqui de compartilhar com vocês que, pra mim, um dos recursos mais importantes que eu tenho no meu celular é o bloquinho de notas. Eu anoto tudo por lá. Inclusive, a gente já falou um pouco sobre isso, acho que talvez no primeiro episódio. Eu acho que a gente falou sobre isso. Enfim, eu amo porque dá pra gente compartilhar essas notas do celular direto pro computador ou mandar pra alguém, enfim. E tem uma coisa meio curiosa, né? Às vezes eu fico meio bloqueada pra desenvolver, sei lá, um documento criativo ou começar um roteiro, enfim. Essa coisa, quando eu sento na frente do computador, na minha mesa de trabalho, às vezes isso me bloqueia um pouco. Aí o que eu faço? Eu vou transitar em outros cômodos da casa, né? Eu trabalho muito de casa e levo o celular comigo. Então, às vezes, sei lá, eu deito no sofá com o celular e eu não sei, parece que fica mais fácil começar a descer uma primeira ideia ou fazer ali uma listinha de tudo que eu quero que tenha na minha concepção criativa, tira um pouco essa pressão, né, da coisa sentada. Eu sou um perfil bem ansioso, né, na frente do computador. Então, fica aqui essa dica, que às vezes o bloco de notas também pode ajudar a começar a rascunhar um primeiro documento. Mais dicas à parte, eu pergunto pra você, Tito, conta pra gente. Tem algum recurso que você ama muito usar quando você tem uma ideia nova ou quer começar uma ideia nova? Olha, eu adoro pergaminho e eu só escrevo com pena de ganso. Mentira. Claro. Não é nem pena de que usa pra escrever? Enfim, sou de outra época. Caneta assim, tinteiro? Eu ia falar caneta cinzeiro. Nanquim. Mas tem um lance da pena, né? Enfim. Tem. Lá em outrora, as pessoas...
Faz um tempinho. Mas trazendo aqui pra atualidade, pra nossa realidade, eu confesso que eu não sou tão adepto do grupo de WhatsApp comigo mesmo, não. Será que eu não fico muito à vontade falando comigo mesmo? Preciso ver isso na terapia? Enfim, momentos. Mas eu amo o bloco de notas, assim como você. Eu anoto tudo lá, mas eu tenho 1000 pastinhas, eu sou até meio nóia da organização digital. Eu até roteiro eu tô fazendo no bloco de notas. Eu acho muito completo mesmo esse grande aplicativo. Então eu tenho uma pastinha pra cada formato que eu faço, pra cada projeto diferente. Se eu perdesse acesso disso, até ia bater um desespero, eu acho. Só que eu também tenho constantemente aberto aqui na mesa de casa, do meu escritório, um caderninho sem pautas e várias canetas coloridas. Pra mim, esse é o jeito mais automático, orgânico e intuitivo de anotar uma frase, uma informação, até um desenho pra resumir alguma coisa. E eu acho muito legal ter esses registros no mundo real, porque vira quase como um diário. Eu guardo todos os meus caderninhos também, sou meio nóia de guardar coisas, e é muito massa revisitá-los depois. Eu não saberia exatamente escolher por qual meio eu prefiro criar, mas para ampliar essa nossa visão, a gente perguntou exatamente sobre isso para a Carol. Hoje em dia eu crio muito usando os recursos digitais, mas eu sou uma pessoa bem analógica até, porque eu gosto de muito trabalho manual, do it yourself, fazer crochê, eu sempre tô fazendo crochê vendo uma série. Sei lá, dobradura, eu sou muito assim, eu usei muitos anos agenda. Mas eu senti que de uns 2 anos pra cá eu fui largando da agenda e das coisas mais escritas, né, na mão, e fui focando mais nas coisas digitais, né, usando mais, sei lá, o Google Agenda, o Drive, essas coisas compartilhadas, né? Eu acho que foi ficando mais fácil concentrar tudo em um lugar só e hoje em dia eu só tenho um caderninho que fica na minha frente pra anotar coisas aleatórias enquanto eu tô trabalhando pra eu não esquecer depois. Mas acho que hoje em dia é só esse caderninho praticamente, assim. Olha só, super alinhados então, parece que a gente combinou, né? Alinhadíssimos, Tito. Mas eu acho que absorver a tecnologia pra rotina faz a gente reavaliar algumas praticidades, né? Pelo menos é assim que eu escuto a Carol e escutei você também, Tito. Então, uma coisa que eu gosto muito da troca analógica de criação e tudo mais é essa maneira que ela disponibiliza pra gente armazenar informações, né? Que é outro lugar. Vou dar um exemplo. Tem reunião que eu vou anotando tudo no papel. E aí depois eu volto, reviso essa anotação e desenvolvo a partir disso lá uma ata ou eu consolido um documento digital, por exemplo, né? Então é um primeiro momento ali no papel para depois eu transformar esses primeiros pensamentos numa parada digital, né? Então é uma etapa que a interação analógica me proporciona. Mas essa coisa de escrever à mão, de fato, tem uma relação muito diferente na forma como a cabeça memoriza ou absorve, né? O que foi escrito ali ou desenvolvido ali. E a Carol compartilhou com a gente um ponto muito legal sobre as formas de usar o que é analógico e o que é digital, tecnológico, na nossa rotina, especialmente criativa. Vamos ouvir um pouco. Hoje em dia eu escrevo praticamente só com o teclado mesmo, e papel e caneta eu uso pra estudar. Eu estudo línguas, né? Eu estudo italiano, então eu uso pra aprender o estudo, assim, eu acho que faz diferença. Escrever à mão, escrever os textos, fazer a tarefa ali, né, na mão ali, eu acho que faz uma diferença pra fixar na mente. Eu gosto muito do bloquinho de notas que fica aqui na minha frente pra eu anotar coisinhas rápidas, que no fim do dia eu dou uma checada, no dia seguinte eu olho nele, se eu anotei alguma coisa, tipo, tenho tarefa de italiano, eu anoto nele, a página que é a tarefa. Ou, falar com fulano que, né, no meio do dia eu lembrei que eu tenho que, né, falar com fulano em algum momento. Aí eu anoto no papel pra depois eu lembrar disso. Pagar não sei quem. E esse papelzinho ajuda muito, assim, que eu acho que fica mais organizado, por incrível que pareça, do que eu anotar em algum outro lugar. Então, nesse caso, funciona, assim, pra coisinhas rápidas, aleatórias. Esse ponto de escrever à mão para fixar na mente faz muito sentido para mim. Acho que desde a época da escola, faculdade, né, que para estudar e fazer resumo para uma prova, tinha que ser à mão. E também no curso de teatro que eu tô fazendo. Olha só, puxando esse assunto para todos os tópicos da minha vida e dos episódios desse podcast. Mas tem essa relação com o texto de uma cena, por exemplo. E eu só consigo estudá-lo de fato, de memorizar, fazer anotação de cada marcação ali da cena, se ele tiver em um papel de verdade e eu estiver rabiscando por cima dele com uma caneta de verdade. É muito mais prático. Mas dá pra fazer isso no computador, no celular, no tablet? Galera, não é a mesma coisa. Papel, nesse caso, pra mim, é insubstituível. Pode vir até aquelas canetinhas digitais de usar no iPad. Eu amo, mas para outro uso. Para aprender, memorizar e estudar, é papel e caneta e não tem jeito. É isso. Defendemos o papel e caneta até o fim.
Mas, Tito, eu concordo muito com você. Inclusive, quando eu tô em set, eu preciso do roteirinho ali impresso em mãos e uma canetinha em especial pra ter aquela sensação bem gostosa de ir riscando os takes que já foram gravados, assim, é quase um pequeno jogo comigo mesmo, assim, pra ver que o dia rendeu bem e foi rápido. Mas, seguindo aqui com o nosso episódio, a gente fez uma perguntinha, assim, mais específica pra Carol. A gente perguntou pra ela se ela acha que a tecnologia ajuda a ampliar a sua capacidade de criação. Vamos ouvir. Eu acho que a tecnologia pode ampliar a capacidade de criação no sentido de que tem algumas ferramentas diferentes hoje em dia do que só um papel em branco, né? Como eu falei, eu tenho o Drive, que eu escrevo lá, tem um papel em branco, mas além do Drive tem, sei lá, eu tenho um aplicativo, um site que eu aprovo os vídeos do meu canal que chama Frameo. E aí minha editora coloca o vídeo lá e eu assisto daqui e eu consigo pontuar exatamente onde eu quero uma alteração ou onde tem algum errinho. Então, isso ajuda a gente muito no dia a dia. Ou tem coisas do tipo, o Notion é um aplicativo que eu tenho no computador, no celular, que ajuda muito porque ele tem coisas diferentes dentro dele, né? Formatos e coisas que você pode usar. O Trello, por exemplo, que você pode passar as coisas de um lado pro outro. Então, eu acho que tem ferramentas específicas hoje em dia que a gente antes na mão talvez fosse muito mais complicado. Ou ferramenta de busca que ajuda você a achar rapidinho alguma coisa que você precisa ali pra continuar criando. Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito, sim, em alguns sentidos. Acho que a tecnologia tá muito do nosso lado nesses processos mais organizacionais, né? Organizacionais, essa palavra é legal, né? Especificamente quando a gente também tá trabalhando com mais gente em conjunto. Fica difícil compartilhar ideias com os outros quando a coisa tá só num caderninho na sua gaveta, né? E é legal que mesmo no meio digital tem muitas opções. Tem o Notion, que a gente já falou aqui e eu amo. O Drive, que todo mundo conhece. O Trello, que eu não uso muito, mas... Como é que é o Trello mesmo, Lau? É mais pra coisas em equipe, né? Ele é tipo umas colunas, abas. É muito de tarefas, assim, eu acho, Trello. De tarefas, pode mas crer. você pode... Pô, tem vários recursos, assim. Você assina lá o bagulho, tem um monte. É legal, já trabalhei, eu gosto. E até o bloco de notas do celular, você consegue criar uma nota colaborativa. Eu uso aqui em casa isso com a Gabi muito. Ou seja, eu acho que a tecnologia ajuda a gente a abrir o processo criativo para mais pessoas. Esse roteiro mesmo aqui, eu e a Lau criamos juntos, simultaneamente no Drive. A gente vai se falando no Hangout ali, no Call, um complementando uma ideia do outro e a gente já escreve tudo junto na hora, porque aqui é assim, né, Lau? Praticidade em primeiro lugar. Exato. Quem sabe faz ao vivo. Mas é verdade, cada um da sua casa, só que ao vivo, juntinhos. E vou até comentar aqui, a gente usa também o Descript, que é para transcrever os áudios que a gente pega das pessoas que participam dos episódios. E aí a gente consegue incluir isso de maneira muito mais prática, mais rápida nos roteiros. Super bom. E vou até comentar um que o Tito descobriu que chama Zencastr, que é onde agora a gente tem gravado juntos os episódios, que também é dá pra fazer videocast, dá pra gravar, enfim, aqui já dando spoilers do processo. Aliás, falando em spoiler, a gente vai ter um episódio que vai ser todinho focado em contar como que a gente montou este podcast aqui que vocês estão ouvindo. Pois é, acompanhem, vem aí e garanto que sem os recursos tecnológicos a gente não ia ter esse podcast de pé, não é mesmo, meu amigo? Lau, mas espera aí, só um minutinho. Eu acho que a gente tá aqui falando bem demais da tecnologia, não tá não? Tá parecendo até uma publi para tecnologia.com. Esse episódio está sendo patrocinado pela tecnologia. Será que não tem um lado ruim disso aí, não? Com o desenvolvimento mais recente dessas inteligências artificiais generativas, ou seja, que criam coisas do zero. Pois é, elas existem. A gente começa a ficar preocupado. Pera aí, a tecnologia é bom, mas também não precisa dominar tudo que a gente cria, né? Sai pra lá, tecnologia.com. Show! Eu acho que a tecnologia pode ser nociva de diversas formas, tudo depende do ser humano que a usa, né? Então eu acho que se a gente souber usar essas coisas a nosso favor e usar de formas que colaborem em algum processo, né, em alguma organização da mente, tudo é válido. O próprio ChatGPT, se você fizer uma pergunta muito abrangente, ele vai achar coisas abrangentes e pode errar. Mas se você pedir para ele fazer um resumo de alguma coisa gigantesca, que já está pronta, ele vai fazer muito bem. Então você tem que saber usar as tecnologias ao seu favor, e aí cada um vai conseguir uma forma melhor, né, de acordo com o seu trabalho. Pessoal, só uma observação aqui. A Carol citou o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial que responde perguntas de forma personalizada.
O ChatGPT é pré-treinado com grandes quantidades de dados de texto para gerar respostas coerentes e contextuais em linguagem humana. Foi ele mesmo que me disse isso. Ou seja, é como se fosse uma pessoa virtual que parece saber um pouco de tudo. Bom, pensando que a gente tá falando da tecnologia para otimizar, né, os nossos desenvolvimentos criativos e tudo mais, eu acho que a Carol pontuou muito bem essa identificação do uso nocivo ou não. Eu concordo demais em refletir a melhor forma do uso da danada nas nossas vidas. Poderia ficar aqui, inclusive, fazendo fortes críticas ao uso dos nossos dados de maneira equivocadíssima, mas ó, eu vou poupar vocês dessa reflexão estendida e vou puxar uma dúvida super pertinente sobre esse ponto que a Carol trouxe, que é, para realizar uma tarefa criativa, você contaria com a ajuda de uma inteligência artificial aí, para deixar esse processo mais fluido, mesmo se o resultado não fosse, sei lá, tão interessante assim? Para tarefas muito criativas, eu não usaria uma inteligência artificial. Eu poderia pedir ideias e pesquisar junto com a inteligência, mas o resultado e o que vai ser feito tem que ser totalmente por mim. Eu não conseguiria realizar a tarefa inteira, sabe? Acho que pode ser agilizar o processo em termos de busca, em termos de ter opções de ideias, mas aí a realização teria que ser minha mesmo. São ferramentas, né? Às vezes até bate aquela insegurança. Agora a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho, o mundo não precisa mais de arte. E de fato, do jeito que as coisas estavam sendo desenvolvidas, começa a ficar muito perigoso mesmo. Várias questões sobre autoria, plágio, roubo de dados, enfim, todo um outro episódio sobre isso. Mas no nosso recorte temático aqui, a gente percebe que, enquanto criadores, mais do que perder o nosso trabalho, a gente vai precisar aprender a lidar com essas ferramentas que estão surgindo por aí. Várias delas já estão sendo incorporadas em vários processos mais consolidados, tipo o Photoshop, por exemplo. Ele já tem uma ferramenta de gerar imagens que é incrível para criar e retocar arquivos digitais. Já é uma realidade. E eu acho que o grande insight é esse que a Carol trouxe. Essas inteligências artificiais não entregam pra gente um resultado final. Quem encarar dessa forma, eu acho que tá entendendo tudo errado. Tá entendendo tudo errado mesmo, eu concordo. A tecnologia, ela é muito massa. E ela, de fato, ajuda a viabilizar muita ideia, integrar pessoas, tirar do papel muita coisa interessante, maneira. Mas vamos combinar que o recurso nós mesmos, com quem a gente aprende, como a gente idealiza criações, porra, não tem como trocar isso. Não tem. E levando em conta que nós somos de carne e osso. Bom ponto. Sempre bom levar isso em conta. Somos de carne e osso, pessoal. Somos reais, né? A gente pede pra Carol dar umas dicas pra gente de como a gente pode ser mais criativo ou dar-nos espaço para as nossas ideias saírem do papel. Acho que falando de criatividade como um todo, uma coisa que parece muito besta e às vezes a gente esquece é que uma cabeça descansada cria muito mais. Então, os momentos que a gente, sei lá, está passeando com o cachorro, que a gente, sei lá, vai jantar sem nenhuma tela na nossa frente, esses momentos de um mini ócio, assim, até, sei lá, na academia, às vezes eu não gosto de ficar ouvindo música ou podcast, eu gosto de ficar pensando na vida, porque é um momento livre, né? É um momento que a sua cabeça fica ali fluindo e descansando de tanta informação que a gente tem hoje em dia. Dormir cedo, dormir bem, descansar no fim de semana, não fazer nada. Às vezes faz falta isso pra gente conseguir ter uma criatividade melhor, com ou sem tecnologia. Olha, eu acho muito especial a gente terminar um episódio sobre tecnologia justamente com a dica: se livrem das telas! Fora telas! Mas eu acho que esse é um outro assunto que a gente contemplou bastante em outros episódios, né? De ter esse respiro. Esse desconectar também é fundamental para a gente ampliar os nossos horizontes criativos. E Carol, muito obrigado pela sua participação. A gente é muito fã e ficou muito feliz de poder trocar com você. E galera, ela deixou pra gente um recadinho final sobre o seu trabalho enquanto criadora, já que o assunto aqui é criação, né? E se você tá por fora do trabalho da Carol, acho bom você ir conferir, porque vale muito a pena. Queria recomendar pra quem gosta de podcast o meu, que é o Modus Operandi, eu faço junto com a Mabê Bonafé. A gente fala cada episódio de um crime diferente, a gente tenta, né, fazer de uma maneira muito sensível, com respeito às vítimas, então é um podcast que a gente tem muito carinho, e é o primeiro podcast de True Crime do Brasil, então
a gente tem muito orgulho dele. E eu tô nas redes sociais como Carol Moreira no TikTok, Carol Moreira 3 no Instagram. E eu falo muito de notícias do entretenimento atualmente. Eu sempre tô contando alguma fofoca ali de algum filme, algum bastidor, alguns bastidores engraçados, coisas que estão acontecendo, novidades, dicas de filmes e séries. Então me sigam lá, Carol Moreira. O que eu quero deixar registrado aqui é que eu sou uma operanda de carteirinha. Eu só ainda não tenho o jogo das meninas, porque elas sempre fazem publicidade nos episódios. Então, aqui já faço uma publicidade pra elas também do jogo delas. Mas é isso, eu sou grande fã de Carol Moreira e Mabê Bonafé. Dito isso, foi muito legal ouvir mais da Carol. E recomendo, gente, demais. Sigam a menina e acompanhem as criações dela pelas redes. Muita informação legal e interessante por lá. Aliás, aproveitem e nos acompanhem também no Instagram, no TikTok. É cafona falar TikTok, me disseram, um jovem me disse uma vez. Então, só procurar lá por nós, @Trambex. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Não deixem de dar muitas estrelas pra gente por esse episódio, pelo nosso podcast como um todo. E comentem nas redes também sobre o que vocês querem ouvir mais por aqui. É isso. Um beijão e até a próxima. Fora telas! Muito obrigado, galera, pela atenção de sempre. Beijos. Muito obrigado por acompanhar o Trambecos. A edição desse podcast é da Jéssica Correia, as artes são do Eduardo Cirilo, roteiro, produção e ideia original, Laura Carvalho e Tito Melo.